total de 7 livros no mês passado e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro e no dia de hoje nós vamos fazer um resumão de tudo aquilo que eu li durante o mês de fevereiro de 2020. Eu li um total de 7 livros. Na real, da minha TBR original só ficaram 2 livros pra trás que eu não consegui ler. Então eu acho que eu fui muito bem, eu tô bem feliz com o meu resultado. Minha TBR tava muito otimista, na real nem eu acreditava que eu ia conseguir ler tudo. Mas eu joguei pro alto e eu acho que eu consegui fazer um número decente mesmo assim. Meu gatinho hoje tá que tá. Todo mundo pede pra você aparecer mais. Olha pra eles. Dá oi. Oi. Olha, ela olhou mesmo. Isso é muito raro. Antes de eu começar, por favor, se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo aqui do De Livro em Livro. Sintam-se à vontade pra comentar. Eu faço o possível pra responder todos os comentários. Também me sigam lá no Instagram se vocês ainda não me seguem. Tem várias fotos legais que eu tento tirar. Que eu tento com que fiquem legais. E eu também converso muito com vocês pelo Stories. Então, me sigam por lá. Geralmente eu não gravo com ela por perto porque ela fica sassaricando. Então daqui a pouco, se ela não sossegar o facho, eu tiro ela daqui. Então já vamos começar com o pisão de 2020, porque olha, eu vou falar pra vocês. Eu sou uma vitoriosa. Eu posso sinceramente não ler mais nada nesse ano, mas nem um livro, e eu vou me sentir vitoriosa. Porque eu consegui finalizar esse livro. Vamos dar os créditos às pessoas certas. Eu tenho que agradecer a galerinha incrível do Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura que eu organizo lá pelo Instagram, com a Maria Alice do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. A gente juntou uma galera, a gente juntou 3 grupos do Instagram. Dessa vez pra ler Os Miseráveis, do Victor Hugo. E olha, isso daqui, isso é o símbolo da minha vitória. Vocês não sabem o quão vitoriosa eu me sinto. Gente, esse livro tem mais de 1.500 páginas nessa edição aqui. E olha, foi uma longa jornada. Nós lemos Os Miseráveis. Na real, eu não li ele todo agora nesse mês. A gente leu janeiro e fevereiro. Então foram 2 meses aí de leituras. A gente dividiu ele todo em metas e cada meta que a gente batia era uma conquista. A gente comemorava, batia a meta da semana. Não tem nem como eu falar pra vocês tudo o que eu senti durante a leitura desse livro. Na verdade, a minha ideia era fazer amor. Minha ideia era fazer um vlog de leitura, na real, de todo o processo, de lendo todo o livro. Eu comecei esse vlog, ele iniciou, existem filmagens, mas eu não dei continuidade, então eu parei antes da metade do livro. Minhas impressões desse livro, olha, tem muita coisa, não tem nem como eu passar em menos de um vídeo de 1 hora as minhas impressões desse livro. Eu já tinha assistido o filme, eu sou completamente apaixonada pelo musical. Os personagens desse livro são, assim, icônicos. Eu nunca na minha vida vou esquecer os personagens, a construção de cada um deles foi perfeita. As discussões levantadas pelo Victor Hugo foram incríveis, assim, de explodir cabeças. Você pensar que as coisas que ele escreveu, as críticas que ele escreveu nessa época ainda são extremamente relevantes pro dia de hoje, o que mostra o quanto nós evoluímos tecnologicamente, mas o quão pouco nós evoluímos socialmente, sabe? Como ser humano, como sociedade. O que é triste, vamos combinar. Tiveram momentos extremamente de passagens extremamente dinâmicas e fluidas que eu li, eu piscava e eu já tinha lido, sei lá, 20 páginas assim. E tiveram momentos que parecia que eu tava há 84 anos lendo. Vamos ser muito sinceros que, pra quem leu esse livro, a Batalha de Waterloo foi um parto. Assim como a passagem pelos esgotos, né, de Paris. Meu Deus, outro parto. Então eu acho que tiveram coisas que o Victor Hugo colocou aqui que podem ser, tipo, extremamente interessantes se você conhece muito bem Paris, se você é de Paris, se você é francês. Eu acho que vai ser incrível porque tem muitas referências aqui, nome de rua e pontos de referência e coisas que não fazem o menor sentido pra mim. Entendeu? Então, às vezes, ele ficava decorrendo páginas e páginas falando a rua tal se encontra com a rua tal, que vai dar na rua tal, que fica a leste de não sei o que. Tipo, pra mim, olha... Então, essas coisas acabaram tornando a leitura muito cansativa em muitos momentos. A quantidade de detalhes que
servem pra dar uma profundidade, assim, mas que, na real, eles não eram extremamente necessários pra história em si, nem pras críticas em si. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro, mas eu favoritei. Por quê? Pode até parecer estranho, né? Mas eu fiquei muito tocada com a história, eu fiquei muito tocada com todas as discussões que ele levantou, com a forma que ele abordou a miséria, desde do nível material ao nível espiritual, sabe? De alma miserável, de alma pobre, e ao mesmo tempo de personagens que são, tipo assim, maravilhosos, sabe? Que mesmo em meio a tanta miséria, ainda era rico de espírito, sabe? E com um pouquinho que tinha, ainda repartia. E as críticas que ele levantou em relação a presidiários, em relação ao mendigo, e em relação à forma como nós, sociedade, encaramos as outras pessoas mais miseráveis. Ao invés de agregar, a gente segrega e a gente torna esse miserável mais miserável ainda com essa segregação. Tem muita coisa maravilhosa. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler em algum momento da sua vida. E só pra deixar registrado, agora, nesse próximo mês de março, a gente vai começar, na verdade, já começou a ler Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu tenho esse livro. Ai, ele tá lá atrás. Então a gente vai ler Um Estranho Sonhador lá no Barulho da LX. Então segue a gente lá pelo Instagram. Vai estar passando aqui o meu Instagram e o Instagram do DLX. Só manda uma DM. Ainda dá tempo de participar. A gente ainda não revelou a próxima leitura, mas a gente sempre fala lá pelo Instagram. Então fiquem de olho. Em um movimento muito espontâneo da minha parte, devo afirmar a vocês, eu simplesmente abri os stories e perguntei pra vocês: ei galera, então eu tenho esse livro aqui e eu vou começar a ler ele. Tem alguém que tem ele em casa também que quer ler comigo? E aí eu abri um grupinho lá no Instagram e a gente começou a ler, eu e vários inscritos. Então muito obrigada a todos vocês que participaram, foi bem divertido ler com vocês. Eu dividi em metas ali, foi bem no meio do mês mesmo. Eu tô falando aqui de um lugar bem longe daqui. Essa é a minha versão do Intrínsecos. Eu não sei se vocês conhecem o clube de assinatura da Intrínseca. Todo mês você recebe na sua casa um livro antes de todo mundo, 45 dias antes dele ser publicado oficialmente pela editora. Isso é incrível. E você recebe numa edição, numa versão que ninguém mais recebe. Só quem é do clube que recebe essa edição em capa dura, com uma cor especial. Vem numa caixinha que vem com um brinde, vem uma revistinha. É muito legal. Já fiz unboxing do Intrínsecos aqui. Volta e meia eu faço lá no Instagram também. Então se vocês querem conhecer mais do clube de assinatura, eu vou deixar um link aqui embaixo no box de descrição, que vai levar direto lá pro site da Intrínseca. Gente, se vocês começarem a ouvir um barulho de cortador de grama, o cara resolveu aparar grama aqui na frente da minha casa nesse momento. E eu não tenho o que fazer. Eu preciso gravar hoje. Então, I'm so sorry. Sinto muito se tiver barulho de cortador de grama. Obrigada aí, moço. Obrigada. Muito obrigada. Você é muito querido. Tanto dia pra cortar grama, ele vai cortar. Sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, o que eu achei desse livro? Eu gostei muito da leitura. Eu já tava esperando uma leitura de aquecer o coração, uma leitura super queridinha, mas ao mesmo tempo ele tem uma parte meio sombria, uma coisa que me pegou desprevenida e eu fiquei bem chocada. Tem uns plot twists assim muito loucos. E olha, no final, eu acho que esse é um daqueles livros que entra numa lista de livros que o final é surpreendente. É totalmente surpreendente. Aqui a gente segue a Kia, ou Kaia, eu não sei exatamente como pronuncio o nome dela. Ela nasceu e foi criada nesse brejo. É realmente um brejo, tá? A família dela mora ali, perto de uma lagoa, bem no meio do brejo, cercada de natureza e afastada completamente do resto da sociedade. Nesse lugar existe essa história, né, de pessoas que vieram e acabaram morando no brejo e construindo suas casas ali, pessoas sem dinheiro, sem condições ou fugidas da guerra e tudo mais, e a família dela é uma dessas. Só que a Kaia tem um problema, tem uma família muito complicada, assim, muito disfuncional, uma família que tá passando por uma série de problemas, são pessoas problemáticas e a relação entre eles é muito confusa. Ela não sabe nem o nome dos irmãos dela, só tem um que é muito próximo a ela. E aí o que acontece é que aos poucos a família vai meio que abandonando ela e ela se vê sozinha morando no brejo com uma população, né, que a cidadezinha que é próxima, mais ou menos próxima, né, ao brejo, repudia totalmente as pessoas que moram no brejo. Então aqui
completamente repudiada pelo resto da sociedade. E ela é uma criança e ela tem que se ver sozinha, tendo que se alimentar, tendo que comprar as coisas, arrumar dinheiro, sem ninguém pra tomar conta dela. A única companhia que ela tem é a natureza. E ela tem uma paixão enorme pela natureza, pelos animais. E ela é muito esperta, ela é muito sagaz. E mesmo sem ninguém ali pra ajudar ela, ela vai atrás das coisas que ela quer, é determinada, sabe? Então ela é uma personagem que ela conquista a gente assim logo de cara, sabe? Com a inteligência e sagacidade dela, sabe? Com a força de vontade. Eu gostei muito do livro. Tem toda uma questão aqui de assassinato, que acontece um assassinato aí na cidadezinha. Então a gente vai intercalando, na verdade, os capítulos entre o passado, entre como tudo começou, a vida da Kia, quando ela era criança, até o presente momento que ela tá mais velha. E aí, esse assassinato aconteceu aí na cidade, então estão tentando, tem uma investigação acontecendo pra saber exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Então é muito interessante que ao mesmo tempo que você fica curioso pra saber, sabe, do passado dela, pra conhecer mais da história dela, pra saber exatamente como ela conseguiu chegar onde ela tá, você fica muito curioso também pra saber quem assassinou essa pessoa, porque todas as histórias estão interligadas. O único ponto de vista que ela pode ter em relação a alguma coisa, sabe? Já que ela não tem ninguém perto dela, é sozinha, ela só compara as coisas que ela encontra na vida com a reação dos animais, como eles lidam com certas situações, sabe? Então, gente, eu achei muito amorzinho, eu gostei muito, fiquei muito feliz de ter lido o livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Mas o livro que eu acabei lendo no mês de fevereiro foi Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro aqui também é publicado pela Intrínseca e ele é feito, na verdade, em versos. Eu acho que vai dar pra ver aqui. Então, ele é todo assim em versos. E olha, gente, eu vou falar pra vocês de verdade que eu acho que eu nunca imaginei que um livro feito em versos fosse ser tão mais completo do que uma narrativa de um romance normal, sabe? Eu achei, antes de pegar o livro, que eu fosse sentir falta de alguma coisa, de mais detalhes, de uma narrativa mais extensa, sabe? E eu não senti. O livro foi perfeito. E eu terminei ele, tipo assim, bem impactada, sabe? É muito interessante porque eu senti o final bem aberto. Eu acho que foi essa a intenção, né? Inclusive, quando eu botei lá no Instagram dizendo que eu terminei, algumas pessoas vieram falar comigo: o que você entendeu do final e tudo mais? Mas ele levanta uma reflexão muito séria, muito importante em relação à vingança, sabe? Em relação ao ciclo de violência, em relação à justiça social e outras 1000 coisas que são colocadas aqui de uma forma bem, tipo, na sua cara, sabe? Tem passagens aqui que eu só fechava o livro e falava: meu Deus, tipo... E eu amo livros que me instigam a fazer isso, que eles me instigam a simplesmente parar de ler e pensar, e refletir e trazer isso pra minha vida. Quando o livro me instiga a fazer esse tipo de coisa, eu já sei que eu vou amar. Eu já sei que ele tá ali candidato a 5 estrelas, sabe? Ele meio que dá uma sacudida na gente e faz a gente observar coisas na nossa vida de uma maneira diferente. E isso é muito bacana. Então a gente tem aqui esse personagem que tem o irmão dele assassinado na frente dele, na frente do resto ali da comunidade. Só que onde ele vive existem essas regras que todo mundo deve seguir. A primeira regra é não caguetar. Entendeu? Então você não pode falar pra polícia, você não pode procurar ajuda oficial de nada. A segunda regra é não chorar. Eu não sei se a ordem é exatamente essa, mas essas são as regras. A regra é não chorar, então você não pode chorar, ficar se lamentando e entrar em depressão nem nada. Você tem que aguentar, aconteça o que acontecer. E a terceira regra é se vingar. Então não importa o que aconteceu, você tem que se vingar, essa é a regra. Então agora que o irmão dele foi assassinado, ele vai ter que se vingar da pessoa que matou o irmão dele. E ele tem uma desconfiança de quem foi. E o livro se passa contando um pouquinho, né, dessa história e depois do tempo que ele sai do andar da casa dele até o térreo pra cometer essa vingança. E aí 1000 coisas vão acontecendo nessa viagem aí, 1000 reflexões vão acontecendo nessa descida do elevador. Eu estou pensando em gravar um vídeo aqui pro canal especificamente pra esse livro. Um vídeo um pouco diferentão, mas de qualquer forma, amei. Eu dei 5 estrelas pra ele e eu indico demais. Fora que essa capa tá muito maravilhosa, intrínseca, vocês estão arrasando. Vamos falar aqui de Dark Side Books. Ainda nessa vibe aí de justiça social, de assassinatos e tudo mais, um livro que eu li no mês de fevereiro foi Cores Vivas, da Patricia Lawrence. E esse livro, olha, gente, também foi um livro que me pegou de jeito, sabe? Primeiro que ele é muito fluido. Eu li ele bem rapidinho, a leitura flui de uma maneira muito, muito leve. E ele aborda um assunto bem pesado também. Mas de qualquer maneira aqui a gente tem o Marlon, ele tem 16 anos e ele prometeu
pra mãe dele que ele não ia se envolver com esse mundo de drogas, que ele não ia se envolver com o tráfico, que o irmão dele era um gangster. E ele prometeu que não ia se envolver com nada disso, que ele ia estudar, arrumar uma profissão. Só que aí ele tá meio que tendo um crush por essa menina e acaba saindo com ela num date. Só que as coisas não correm exatamente do jeito que eles planejaram. E aí ele se vê envolvido no meio de uma investigação por assassinato, e ele acaba sendo acusado de ser traficante. As coisas vão acontecendo nesse livro, vai virando uma bola de neve, sabe? Uma coisa atrás da outra. Eu fiquei agoniada em muitos momentos, porque eu via as decisões do Marlon e eu ficava pensando, meu amigo, não, por favor, não faz isso. E ao mesmo tempo você entende da onde ele tá vindo, o porquê das decisões que ele tomou. Apesar de daqui ter uma ideia diferente de como reagir às situações que ele estava envolvido, sendo que em alguns momentos eu não fazia a mínima ideia do que ele deveria fazer, sabe? Mas ele tomava algumas decisões que são compreensíveis, mas que você só pensa, tipo, não faz isso. E esse senso dele de proteger a mãe dele, de proteger o que sobrou da família dele, sabe? E de se manter correto, se manter dentro do que ele quer ser no futuro, sabe? E se manter longe disso tudo, mesmo estando envolvido no meio de toda essa confusão, é muito difícil, sabe? Tem momentos que, sinceramente, a gente fica, meu Deus, o que esse menino fez pra merecer toda essa confusão, sabe? E é muito triste, porque isso é muito real. Muita gente acaba envolvido em coisas que não tem nada a ver consigo. Só que a vida, às vezes, joga um monte de bosta na nossa cara e tudo que resta pra gente é tentar lidar com essa situação. As coisas vão acontecendo com ele e ele só vai tentando lidar da melhor maneira que ele consegue, sabe? E em vários momentos eu pensei, nossa, eu acho que no lugar dele eu já teria desistido. Tipo, no lugar dele eu não sei o que eu iria fazer. E ele dava um jeito e ele fazia alguma coisa, sabe? E eu achei isso incrível no personagem. O fato dele nunca desistir, sabe? Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, se eu não me engano. 4 estrelas e meia. Olhem lá no meu Scooby pra vocês terem certeza da minha nota. Fica sempre aqui o link embaixo no box de descrição. Ainda falando de Dark Side Books, outro livro que eu li durante o mês de fevereiro foi um que eu estava com um cagaço enorme. Inclusive eu gravei um vídeo que vai sair aqui no canal específico pra esse livro. E eu tô muito feliz porque eu gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. E é um livro nacional. E é um livro de contos, que eu não tô acostumada a ler contos, mas eu amei demais. Eu tô falando de VHS do César Bravo, Verdadeiras Histórias de Sangue. E esse livro me surpreendeu muito, muito, muito positivamente. Eu sou uma pessoa... Vamos conversar aqui. Eu sou cagona. Eu sou. Principalmente quando você tá falando de espíritos e demônios e essas coisas. Eu fico com cagaço. Por isso eu entrei nesse livro meio assim, sabe? Com vontade de ler, porque eu gostei muito da sinopse, mas com cagaço. Só que, gente, eu gostei muito desse livro. Fiquei com cagaço, fiquei em vários momentos. Às vezes eu até me perguntava por que eu estava lendo aquele livro à noite, antes de dormir. Mas foi. Então tem história pra todo gosto, sabe? Todos eles, claro, que voltados pro terror, pro macabro, né? E tudo se passando nessa cidade, ou nos arredores dessa cidade chamada Três Rios. Que é uma cidade muito macabra, estilo Derry, na minha opinião, sabe? Do Stephen King. Eu falo bem mais desse livro no vídeo específico dele, sabe? Então, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. Vai sair em breve, vai ter imagens de vlog, deu cagada de medo sim. Então assistam o vídeo que vai sair. Mas, em geral, eu gostei muito da maioria dos contos. Eu acho que de todos os contos aqui só tiveram 2 que eu não achei tão legais assim. Ou um, sabe? E tem, tipo, 16 contos. Então, isso é incrível. Tiveram uns que me assustaram mais do que outros. E tiveram outros que eu dei gargalhada, sabe? Eu dei um pouco mais de detalhes no vídeo de VHS. Então... Só pra vocês saberem, são contos realmente macabros, todos voltados pra essa cidade de Três Rios, que pinga sangue. Ainda em fevereiro eu acabei pegando um audiobook, porque eu realmente tô tentando ler pelo menos um livro em inglês por mês, tá? Então o audiobook que eu peguei em fevereiro foi o de Heartless, da Marissa Meyer. Esse livro já foi publicado aqui, então vocês podem ler se vocês quiserem. Saiu como Sem Coração, saiu pela Roku. E eu amei o audiobook. Vamos começar por aí. O audiobook é incrível, a narradora é incrível. O sotaque dela britânico ficou perfeito. Ela dublando o Cheshire, né? Cheshire. Eu não sei exatamente como fala, esqueci. Que é o gato da Alice, né? É sensacional.
Pra quem não sabe, esse livro daqui, ele é um reconto, né, uma releitura da Rainha de Copas, de Alice. Então a gente tem aqui a história dela antes de se tornar a Rainha de Copas, quando ela ainda era uma jovem, inocente, apaixonada pelo bobo da corte, nessa vibe. E o sonho dela era ser uma confeiteira. Ela queria abrir uma loja de confeitaria de bolos e doces e ser uma confeiteira. Então é um livro, porque se você já leu Alice, você sabe como é a Rainha de Copas, não é mesmo? Então é um livro que você começa ele já sabendo que vai dar merda. Já sabendo que o final vai ser arrasador e vai destruir o seu coração. E que você tenta se preparar psicologicamente para poder enfrentar isso. Mas você nunca está preparado, não é mesmo, meus amigos? Vocês sabem muito bem. Então eu fiquei o livro todo tentando segurar meu coração e não shippar o casal, porque eu sabia que ia dar merda. E eu não consegui mesmo assim. A gente é trouxa e a gente gosta de ser trouxa. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito dos personagens, das amizades aqui. Que a personagem principal, que é a Rainha de Copas, no caso, a Cat, ela me irritou em muitos momentos. Eu estava berrando, urrando com a narradora no audiobook, porque as coisas que ela fazia, as decisões que ela tomava, quer dizer, que ela não tomava. Porque eu odeio gente em cima do muro. Eu prefiro uma pessoa que toma a decisão errada, mas que tá ali claro a decisão que ela tomou, do que aquela que você não sabe o que vai fazer, sabe? E a Cat é assim, ela fica o fucking livro todo sem saber, sem tomar uma decisão, sem tomar uma atitude. E sinceramente, tudo que aconteceu aqui, a culpa foi dela. Porque se ela tivesse tomado uma decisão, se ela tivesse sido firme nas decisões dela, nada disso ia acontecer. Então, querida, a culpa é toda sua. Isso me estressou bastante em vários momentos, então eu acabei descontando uma estrela do livro por causa da maldita Cat, que não tomava uma decisão o livro inteiro. Ela fez uma ambientação muito sensacional, muito perfeita e ficou incrível. Eu vou ler qualquer coisa da Marissa Meyer. Se ela me der a lista de compra dela, eu tô lendo. E pra finalizar o meu mês, eu acabei lendo outra releitura, dessa vez de Mulan. Eu não sei se eu posso realmente falar isso, porque não é exatamente uma releitura de Mulan, porque tem muito pouco de Mulan nesse livro. Eu acho que talvez seja só o fato de ser da personagem principal ser asiática e de se vestir de homem. Tirando isso, nada mais parece com Mulan. Eu tô falando do Fogo Entre a Névoa, da René Adier. Eu gostei muito do livro, na verdade. Eu peguei ele e li do começo ao fim, sem parar, de uma vez só, em uma tacada. Porque a leitura é muito fluida, a narrativa dela é muito divertida, é muito dinâmica e de verdade dá pra ler direto, assim. Você pega algumas horas e você lê o livro todo. Eu achei muito legal porque ele tem muitos elementos do empoderamento feminino, sabe? Que faz questionar um pouco esse tipo de coisa, né? Do feminismo e tudo mais. E eu achei isso abordado de uma maneira bacana, sabe? E isso é muito legal. Tem bastante elementos fantásticos. Pra ser muito sincera, eu achei que não tem necessidade de um próximo livro, apesar de ter próximos livros, porque a história não termina aqui. Eu achei que não tinha necessidade, que ela poderia ter terminado ali. Então aqui a gente segue a Mariko, o nome dela é Mariko? É. E a irmã de um grande general aí. E aí o que acontece é que ela foi prometida pra esse príncipe. E aí ela acaba, quando está indo em direção ao palácio e tudo mais, pra cumprir o seu destino, que ela não queria cumprir. A caravana dela é atacada e ela se vê sozinha, escapa, né, do ataque da caravana, se vê sozinha, tendo que se virar e tendo a oportunidade de caçar a pessoa que mandou matar ela, sabe? Então ela se veste de homem e começa aí essa aventura. Ela é uma personagem muito determinada também, eu gostei muito, principalmente dos personagens secundários desse livro, são muito legais, eu gostei demais. E ela acaba se metendo aí com um bando de ladrões super temidos e tal, e ela entra pra esse clã aí, é bem legal. Então se você tá afim de uma leitura divertida, uma fantasia bacana e que você não sabe como você vai ler o próximo e que na verdade não tinha necessidade de ler um próximo, eu indico. Bom, gente, então é basicamente isso. Esses foram os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Por favor, se vocês forem comprar pela Amazon, comprem pelo link do canal que fica sempre aqui embaixo no box de descrição. Vocês ajudam muito o canal se vocês comprarem pelo link. Comentem aqui embaixo quais foram os livros que vocês leram. Eu quero muito saber. A gente se vê muito em breve. Beijos e até a próxima.